amiga! Se você não me conhece, eu sou a Yas e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns livros que eu amo e que eu acho que devem sim ser recomendados pra vocês. Nós teremos romantasia, romance normal, todos os tipos de tropes possíveis pra todo mundo se identificar. Contextualizando quem eu sou, me chamo Yasmin, eu tenho 20 anos, vou fazer 20 anos em abril e eu estou no terceiro ano de jornalismo e esse é meu primeiro vídeo por aqui. O cenário não vai ser esse, eu tô numa casa de praia, então vocês vão ter que se contentar com isso por enquanto. E vamos pro vídeo. O primeiro livro que eu acho que todos deveriam ler, e é um livro de romance, e eu já deixo um spoiler, eu sou assídua de romance, eu amo. É A Voz de Archer, e eu sempre falo sobre ele no meu TikTok, porque ele é tudo pra mim, gente, não tem o que fazer, é um livro perfeito. Pra contextualizar, a protagonista desse livro, quem conta, quem narra a história desse livro, ela passou por algumas situações traumáticas. O pai dela faleceu na frente dela, porque ele devia algumas coisas e acho que vocês conseguem imaginar o que aconteceu. Logo em seguida, ela teve um término com o ex dela, ela queria se desassociar daquela realidade, então ela falou, por que não me mudar para uma cidade menor, com menos habitantes e uma vida totalmente diferente? Algo que eu admito que era o meu sonho fazer. Ela foi lá e fez. Ela fez amizade com uma vizinha super querida que indicou pra ela um mercado pra ela ir. Ela tinha um gatinho e eu acho que isso é uma observação sim a ser feita. Imobiliou a casa, deixou tudo bonito e foi no seu primeiro dia ao mercado fazer compras para abastecer a geladeira. E quando ela voltou, ela foi colocar as coisas dentro da bike dela. Eu não lembro se ela tava de bike ou de carro, então eu vou considerar a bike. Ela foi colocar as coisas dentro da bike dela e as coisas caíram no chão, vários pacotes caíram no chão. E um estranho apareceu do nada e ajudou ela a recolocar as coisas dentro da bike. Super querido, super atencioso, ajudou ela, colocou tudo. Só que a hora que ela olhou pra cima, era um cara muito diferente, muito estranho. Ele era muito alto, tinha um cabelo muito comprido, o rosto dele era bonito, o corpo dele parecia ser muito bonito, mas ele se vestia como uma criança de 17 anos e aquelas roupas não pareciam servir nele. Mas não era porque ele era aqueles bombados de academia que adoravam mostrar o corpo. Parecia que realmente ele não tinha comprado outras roupas e ele não tinha outras roupas pra vestir. Ela achou estranho, mas agradeceu e ele não respondeu. E ela ficou tipo assim, por que você não me respondeu? Não falou isso, mas pensou, é claro, e pegou sua bike e foi. Ele entrou dentro do carro, foi embora também. Depois de um tempo, ela precisa achar um emprego, né, pra ter dinheiro, pra ter renda. E ela consegue um emprego meio que tipo, não é bem um barzinho, mas é tipo um tudo, sabe? Tem um bar, tem café, é tudo. Ela conta para as colegas de trabalho dela essa situação. E as pessoas perguntam as características da pessoa, de quem ela tá se referindo, e elas entendem que é o cara esquisito da cidade. E elas falam assim, ele não te respondeu porque ele é mudo, ele não fala. Na hora, a protagonista ficou em choque e ficou assim, amor, como assim? E elas explicam que desde que tinha acontecido um acidente muito feio na família dele, ele não falava com ninguém, ele não saía de casa só pra fazer as coisas básicas e que era melhor ficar longe, não era muito bom se aproximar, porque não sabiam qual era a essência dele, se ele tinha caráter, enfim. Nisso ela achou estranho, só que ela era uma mulher, gente, abusadinha, tá? Ela queria as respostas dela e ela iria atrás das respostas dela. Em um dia que ela tava de bike passeando com o gatinho dela, que ela deixava na cestinha, assim, a coisa mais fofa, ela viu o cara entrando dentro da casa dele, uma casa grande, assim, sabe? Com um portão marrom, assim, e uma entradinha. E ela percebeu que ele morava ali e era próximo, se eu não me engano, de alguma praia ou algum lago, assim, que ela gostava muito. Isso. Ela percebeu que era ali, então ela começou a passar todos os dias em um específico horário na frente daquela casa. E ele percebeu claramente, né, a movimentação, mas ele não tinha como falar qualquer coisa, então ele ignorava. Até um certo dia que ela viu aquele portão aberto e ela estranhou. E ela pensou, será que eu vou embora? Não, eu vou entrar. E ela entrou dentro da casa do cara, foi até os fundos gritando por ele, pelo nome dele, que afinal o nome dele é Archer, e perguntou, chamava por ele o tempo inteiro, e ele não respondia, obviamente. Então ela ficou preocupada. Ela encontrou ele atrás da casa dele, dando uma capinada assim, gente, cortando a árvore, fazendo um monte de coisa, e ele se assustou na hora, pegou um bloquinho de notas, que ele andava sempre para se comunicar com as pessoas, porque aquela cidade era muito pequena, e não sabia a língua de sinais, e perguntou o que ela estava fazendo ali. E aí ela lembra que ela sabe falar a língua de sinais. E começa a conversar com ele em língua de sinais. E ele fica em choque, ele fica feliz, porque pela primeira vez ele consegue se comunicar com a língua dele. Eles começaram a conversar ali naquele dia, se interessaram um pelo outro, só que ele se achava meio que o problema da situação, então ele se afastava ela. Até que todos os dias ela passava por ali, eles começaram a conversar, né, por língua de sinais, e aí ela tem uma grande reflexão que acaba comigo, que é:
O Archer aprendeu uma língua inteira sozinho, mas ele não tinha uma pessoa com quem conversar. Depois daquele pensamento, ela fez questão de todos os dias ir atrás dele, conversar com ele, e ele começou a se sentir muito amado, com muito carinho, porque ele nunca tinha recebido isso, só quando ele era criança, antes do acidente, que matou os pais dele. Então, ele se sentiu muito amado. Com toda essa situação, ele começou a contar pra ela a história de vida dele, óbvio que não tudo, mas algumas coisas, e ela se solidarizou por ele, assim como ela contou a história dela. Então ele às vezes ia na casa dela, às vezes ela ia na casa dele. E aí um dia ela falou assim, cara, você tá usando roupa de quando você tinha 17 anos? E aí ele falou assim, foi a última vez que eu tive alguém pra cuidar de mim. E ele se tornou um adulto disfuncional por toda a situação que ele viveu, que eu não posso contar porque é o grande plot da história. E aí ela falou, não vai ficar assim. Levou ele pra fazer compras, ela mesma cortou o cabelo dele, porque ele não se permitia, né, chegar muito próximo de outras pessoas. Então, eles acabaram criando uma relação muito bonita. E o que eu tô contando dessa história é uma história que me deixa muito mal. Tem um final feliz, mas que me deixa muito mal. Não só pelo que eu tô contando aqui, mas é porque o plot dessa história é muito triste, gente. É um livro muito bom, é um livro de reflexão, sabe? Eu não vou contar mais nada, eles obviamente viram um casal, mas eu não vou contar mais nada porque vocês merecem saber lendo o livro. É um livro muito bom. Se você quer ter um livro assim pra ter uma reflexão, você vai encontrar em A Voz de Archer, da Mia Sheridan. É ótimo. De romantasia, se você quer um livro ou uma saga de livros que não são muito conhecidas, são conhecidas, mas nem tanto, uma autora muito boa, eu te indico This Woven Kingdom, da Tahereh Mafi. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome correto dela, porque é um nome estrangeiro. São 3 livros. Vai sair o 4º. É um esquema de pirâmide? Talvez, mas vale. Por que eu indico esse livro pra vocês? O primeiro livro, todo mundo fala assim, é um livro que é mais de contextualização. Essa autora, ela tem isso. O primeiro livro dela, de várias coleções de livros, são sempre livros de contextualização do mundo. E às vezes eu até prefiro, porque eu não preciso ficar lendo contextualização no meio de vários atos nos outros livros. Então assim, o primeiro livro, ele é muito legal, mas você ainda não entendeu o plot, você ainda não entendeu qual é o sentido da história. Mas é muito bom. No segundo livro, você já entendeu o plot, você já entendeu com quem que a protagonista vai ficar, e você tem medo, muito medo. No terceiro livro, você já sabe de tudo, você quer surtar, e você quer chorar, e trazer aquele personagem pra você. Agora eu vou contextualizar. Nesse mundo existem os Jinns, que são seres feitos de fogo, muito poderosos, e tem uma história bem pesada. Já os Argilas são os humanos, como eu e você. Os Jinns, pra começo de conversa, eles têm uma aparência muito parecida com a humana. O plot da história é que eles precisam achar a Rainha Jinn, que é a rainha que vai fazer uma revolução entre os Jinns. Por que precisa acontecer uma revolução entre os Jinns? Os Jinns, eles foram criados antes que os Argilas, tá? Então eles existem antes dos Argilas. Eles eram um grande povo com muito poder, que se davam muito bem. Então foi criado os Argilas. E quando os Argilas foram feitos, em algum momento da profecia, foi dito assim, os Jinns precisam servir aos Argilas. Então, muitos dos Jinns se recusavam a servir os humanos porque eles se viam como pessoas iguais e queriam criar uma revolução. Então, por conta dessa grande desobediência, por um ser maior, foi criado um castigo para os Jinns. Eles perderam todos os seus poderes, os seus status, seus privilégios, tudo, forçados a viver como os humanos, mas em desvantagem. Foi armada uma grande guerra entre os Jinns e os Argilas, os humanos e os não humanos, e eles precisavam se esconder no escuro, então eles ficavam no subsolo, eles não viam a luz do sol, eles não saíam, eles não faziam nada, porque senão eles morreriam, porque eles já não tinham mais os poderes deles para lutar. Naquela época, quando você via os Jinns sob o sol, você sabia que eles eram os Jinns. Contudo, eles ficaram anos, milênios, séculos vivendo assim, junto com o diabo, gente. O Iblis, o diabo estava junto, fazendo da vida deles realmente um inferno, falava coisas, incentivava pessoas. Aos poucos os Jinns foram saindo, depois de alguns séculos os Jinns foram saindo, né, desse escuro, e começaram a habitar entre os humanos, e foi feito um acordo de paz que os Jinns não seriam mortos se eles não praticassem magia, e obedecessem severamente os humanos, né, os Argilas. Como eu falei pra vocês no começo, os Argilas, eles queriam muito uma revolução contra os humanos, porque eles vieram antes, então eles não queriam servir a ninguém, eles queriam ou a igualdade, ou simplesmente viver a vida deles. Então foi criada a revolucionária, tá? A Rainha Jinn, que no caso é a nossa protagonista. Ela foi ensinada pelos pais a fazer tudo, como agir como uma rainha, como falar como uma rainha, como tratar as pessoas como uma rainha, mas ela era escondida, porque os Argilas sabiam da existência dela e queriam muito matá-la.
E eles acharam que tinham matado, porque eles mataram toda a família dela, mataram todos os amigos da família dela, e ela começou a viver sozinha, sem dinheiro, sem nada. Então ela era da nobreza, mas vivia como uma não nobre. Ela passou a ser criada, então ela fazia parte da criadagem, de várias casas, de vários ciclos, também fazia algumas saidinhas, assim, pra ganhar dinheiro como costureira. E por muitos anos foi assim, até que algum dia ela estava sobrevivendo apenas e um menino tentou matá-la. Um menino muito novinho, estava passando fome e ele não era a intenção dele matar, mas ele queria intimidar ela pra ela dar comida pra ele. E aí ela pega, tira a faca da mão dele e fala assim: não tenho como te dar isso agora. Se você for à noite lá na casa da minha dona, eu te dou comida. Eu sei que você tá fazendo isso por fome. E o príncipe do lugar que eles vivem viu isso, viu essa situação e ele ficou em choque. Como assim o menino tentou matar ela e ela não reagiu? A história acontece a partir disso. É muito importante ressaltar que durante o livro inteiro ela é assombrada pelo Iblis. O Iblis manda nela, o Iblis controla tudo nela. O do Iblis, no caso, é o diabo, tá? Várias vezes o Iblis começava a falar com ela e ela enlouquecia. Gente, ela tinha tudo para ser uma grande rainha. O livro, basicamente, dando esse contexto, não posso contar mais se não dou spoiler, ele é sobre essa revolução. Os livros da Tahereh geralmente são sobre revoluções, né? Se vocês forem parar pra perceber, é muito sobre isso. O livro é uma revolução que ela precisa encontrar os aliados certos, as pessoas certas pra tomar o trono dela, mas quando ela toma o trono dela, ela perde muitas das pessoas que ela ama. E essa é a parte mais triste do livro. Essa, com certeza, a parte mais triste do livro é que pra ela tomar o poder dela, ela precisava matar quem ela amava. Eu sofri muito lendo, gente, vocês não têm ideia. Se você quer um livro de superação, um livro que vai te ajudar a superar uma pessoa, um luto, esse livro é pra você. O nome é Amores Verdadeiros, da Taylor Jenks. Ele não é tão irreconhecido assim. Ele tem, sim, o seu reconhecimento, mas eu não vejo muita gente falando sobre ele. Basicamente, a família dela era uma família tradicional margarina, eles trabalhavam numa biblioteca ou numa loja de DVDs, não me lembro, não me recordo certinho, faz um tempo que eu li, e ela era apaixonada por um cara que era super famoso, e aí, em um certo ponto da história, eles se encontram e eles se conhecem numa festa, na primeira festa dela, eles se apaixonam e eles ficam juntos desde, tipo, os 15 anos de idade. E eles casam, compram um apartamento, viajam horrores, só que em um dia dessa viagem, gente, meu Deus, dá até impressão de pensar nisso, tá? No dia da viagem, que eles iam fazer pra comemorar, acho que 1 ano de casamento, ele falou que ele não poderia ir nessa viagem junto com ela, porque ele iria resolver um problema do trabalho e ele teria que viajar com o trabalho. Acontece que ele foi e nunca mais voltou. Tô falando sério, ele nunca mais voltou. Não foi dado como morto, não foi dado como desaparecido, só que depois de tanto tempo que as pessoas procuraram por ele, acabaram considerando-o morto, mas ninguém viu o corpo dele, então não dava pra comprovar que ele estava morto. Ela entrou numa depressão ferrada, porque ela tinha uma dependência emocional gigante, por ter perdido o amor da vida dela, de tantos anos, casados, relacionamento de anos, ela vende todas as coisas dela, volta a morar com a mãe dela, e ela sempre falava que não queria tocar a empresa da família, né, a empresa que no caso é a biblioteca lá. Ela começa a trabalhar lá, tem uma época que ela tenta trabalhar, ela não consegue, ela volta, ela fica em depressão, várias páginas dela depressiva, fazendo poemas, ou tentando se entender como pessoa de novo, porque quando a gente acaba um relacionamento, ou perde uma pessoa, do nada, assim, sem um aviso prévio, você acaba se perguntando quem você é. E é isso que ela traz no livro, quem eu sou, depois de ter perdido a pessoa que me deu tantos motivos pra eu ser. Gente, é um livro muito questionativo. Eu superei um luto lendo esse livro. E eu fiquei em choque, porque foram semanas de luto. Teve uma época da minha vida, em 2023, que eu perdi várias pessoas, uma atrás da outra, que eu fui em 3 velórios em questão de uma semana, e foram dias muito pesados pra mim, e eu superei esses dias por conta desse livro. Então, se você tá passando por momentos de término ou de luto, é um livro que eu recomendo muito, porque você aprende a superar junto com a personagem. E eu não tenho vergonha de dizer que ele é um dos meus favoritos, independente de se ele é reconhecido ou não. Tem o seu plot, ela tenta conhecer outras pessoas, outros relacionamentos, ela acaba se perdendo porque ela acaba pensando em o marido dela, já falecido, desaparecido, enquanto ela estava tentando conhecer outras pessoas. Então, assim, é um livro magnífico para se ler. E é isso, amigas, esses são os livros que eu tenho para te recomendar hoje. Posso trazer mais vídeos desse. E eu espero que você tenha gostado. Me siga nas minhas redes sociais. E é isso. Beijo!